Olá, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir mais a um conteúdo, a mais um alimento sólido, a mais um alimento para o espírito, para a nossa mente. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos. Sintam-se todos abraçados por essa família canal Democracia Espiritual. Também de antemão eu quero convidar aqueles que ainda não se inscreveram, que venham participar, compartilhando, se inscrevendo, deixando o seu like, deixando os seus comentários, com certeza os comentários com respeito, porque nós somos pessoas de bens, nós somos cidadãos, nós somos filhos de Deus, nós temos o nosso caráter, nós temos o nosso nome a zelar. Então o respeito, ele tem que prevalecer diante dos comentários, mesmo diante de dissensões, de entendimentos diferenciados, até porque nós não somos os donos da razão, amém? Só tem um que é o dono da verdade. Então eu quero trazer mais um estudo nesse canal que tem como tema Próximo às portas é para 2000 anos? Próximo às portas é para 2000 anos? O texto principal se encontra aqui em Mateus, livro histórico, livro sinótico, Mateus, capítulo de número 24, versículo 33, que diz assim: assim também vós. Esse vós aqui, Jesus, o Cristo da carne, não estava se referindo para nós hoje. Nós, vós, não. Era para os discípulos daquela geração contemporânea de Jesus. Assim também vós, quando virdes, olha, quando virdes, vós, quando virdes, quem era que iriam ver? Quem eram as pessoas que iriam ver que Jesus estava falando aqui? Que Jesus estava se referindo? Era nós? Não, eram eles, os discípulos. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Sabei que está próximo às portas. Meus irmãos, a palavra próximo, na nossa linguagem brasileira, no nosso dicionário, no nosso vocabulário, é um adjetivo. E veja, esse adjetivo, essa palavra próximo, né, que é um adjetivo, caracteriza algo ou alguém que está próximo, que está perto. Uma pessoa, ou seja, alguém ou algo que está próximo, que está perto. Exemplo, ele mora num apartamento aqui próximo. Veja, está falando de alguém que mora num apartamento que está aqui próximo. Então, a palavra próximo também pode se referir a algo que está por vir, de imediato, de rapidez, com rapidez, entendeu? Com velocidade. Ou seja, o inverno está próximo. Veja bem, se eu falar aqui agora para os meus irmãos, olha, meus irmãos, o inverno está se aproximando, o inverno está próximo. E é bem verdade que nós estamos hoje vivenciando o inverno que está se aproximando, está próximo. E se eu falar o inverno está próximo, entendeu? Então quer dizer que esse inverno que está próximo, que eu estou falando hoje, no século XXI, ele ainda vai acontecer depois de 2000 anos depois, 20 séculos depois? Não, foi o que Jesus falou. Entendeu? Foi a expressão que Jesus falou, ó, sabei que está próximo às portas.
Então, observe, meu irmão, que o Filho do Homem, segundo o sistema religioso, ainda não veio, ainda vai voltar. Para muitos, essa expressão próximo, perto ou em breve é para 2000 anos depois. Entendeu? Então, essa expressão perto, próximo e em breve, para o sistema religioso e algumas pessoas que estão em graça, é para 2000 anos depois. Por quê? Porque eles dizem que Jesus ainda não voltou. Ora, se a expressão falada de Jesus há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, foi que ele estava próximo às portas. Então, veja, para o sistema religioso, o próximo, o breve, o está perto, é distante. Ou seja, o próximo é longe, o breve é longe e o perto também é longe. Entendeu? Então, é isso que eles falam, que eles ensinam. E isso não faz sentido. Usar essa expressão, entendeu? Para 2000 anos depois. Entendeu? Em todas as nações da Terra. Com seus idiomas diferenciados uma nação da outra, a palavra perto, próximo e em breve é em breve mesmo, é estar perto mesmo e é estar próximo mesmo. Não muda, não tem essa de ser 2000 anos depois, 20 séculos depois. Então, observe, meu irmão, Jesus aqui está falando para um povo, para a sua geração ali do século I, para os 12 discípulos que estavam com ele ali no Monte das Oliveiras. Entendeu? Então, meu irmão, isso aqui nós não podemos trazer para os dias de hoje. Se nós trouxermos essa passagem para os dias de hoje, que ainda vai acontecer, desculpa, nós vamos estar forçando o texto, nós vamos estar descontextualizando o texto. E texto sem contexto vira pretexto para a heresia. Nós não podemos trazer essa passagem aqui, esse texto aqui, para os dias atuais. Isso aqui foi temporal, não é atemporal para os nossos dias. Você está entendendo como é claro a gente entender essas coisas? Nós que temos a nossa mente, né? Nós que tivemos uma transformação de mente, uma metanoia, uma ressurreição de mente, nós que tivemos os nossos olhos iluminados, nós conseguimos ter percepção e entender o tempo do verbo, a conjugação verbal. Então, outra palavra que chama a atenção aqui é que Jesus diz aqui, ó, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Quando virdes, quem era que iriam ouvir na expressão falada pelo Cristo da carne? Eram os discípulos, entendeu? Eram eles que deveriam verem quando virdes estas coisas. Então, se Jesus ainda vai voltar, cadê os discípulos para verem estas coisas que Jesus disse que eles iam ver quando virdes estas coisas? Então, isso aqui não se refere para os nossos dias. Não faz sentido de maneira nenhuma. Outra palavra que chama a atenção aqui nesse texto aqui, que nós lemos, vamos ver, olha, assim também vós, quando virdes estas coisas, sabei que está próximo às portas. Próximo. Veja que, olha uma palavra aqui, o que ele falou aqui, ó. Quando virdes todas estas coisas. Então, essa palavra esta é um pronome demonstrativo, e é usado quando a intenção é indicar algo ou alguém que está próximo. Esta. Entendeu? Então, vou repetir. Esta é um pronome demonstrativo que é usado quando a intenção é indicar algo ou alguém que está próximo. Veja Jesus falando, ó, assim também vós, quando virde todas estas coisas. Então, esta é um pronome demonstrativo.
E é usado quando a intenção da palavra está indicando algo ou alguém que está próximo. Então, já a expressão essa é diferente da expressão esta, porque a expressão essa é usado quando está longe, quando está distante. Então veja que a expressão esta, que é um pronome demonstrativo, é diferente dessa expressão essa, porque esta é usado para indicar algo ou alguém que está próximo. Já a expressão essa é usado quando está longe, distante. Tem outra expressão, aquela. Eu falei da expressão esta, falei da expressão essa, agora tem aquela expressão aquela. Aquela. Então, aquela, essa palavra aquela, essa expressão chamada aquela, é usado, entendeu? Para algo ou pessoa que está mais longe ainda do que essa e do que esta. Você está entendendo, meu irmão? Então, a expressão que Jesus falou, a expressão usada pelo Cristo da carne, não foi nem aquela que está mais longe ainda, nem foi essa que é usado quando está longe, mas foi esta que é usado para indicar quando a indicação, né, quando a intenção da palavra é indicar algo ou alguém que está próximo. Então ele disse que estava próximo às portas. Olha o que ele diz, vamos ler novamente. Quando assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Que portas? As portas da minha casa? As portas da sua casa? As portas de um condomínio fechado aqui no Brasil, ou na Alemanha, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou na França, ou na Argentina? Não. As portas de Jerusalém, que eram rodeados de portas. Porta do monturo, porta do cavalo, porta das ovelhas, entendeu? Porta dourada, etc e etc. Se eu for falar de todas as portas aqui, não vai dar para eu falar. Porta do vale, tá entendendo? Porta do monturo, onde o lixo da cidade era colocado para fora, abria-se aquela porta e o lixo da cidade era retirado da cidade para fora e depois colocado lá num terreno, né, que a gente conhece na nossa linguagem como um terreno baldio. Então eles retornavam e fechavam a porta. Porta conhecida como a porta do monturo. Então observe, meu irmão, que Jesus ele está se expressando aqui. A expressão falada era para os ouvintes. Tinha uns ouvintes ali que estavam ouvindo. E quem era? Os seus discípulos. Então, essa passagem aqui, da vinda de Jesus, quando ele fala assim, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Está próximo às portas. Então, o breve para o sistema religioso e para alguns homens que estão em graça, o próximo, o está perto, é para 2000 anos depois. Imagine se Jesus estivesse aqui agora, o Cristo da carne, e ele dissesse, meus irmãos, irmão Carlos, meu filho Carlos, entendeu? E ele saísse, fosse 12 pessoas ali, ele dissesse, olha, ele tivesse agora aqui, e ele dissesse, olha, essa expressão que ele falou, se ele dissesse assim, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, quer dizer, ele falasse aqui agora em 2024, no século 21 que a gente está. A gente está no século 21, no ano de 2024. Será que isso iria valer para o século 41? Porque se a gente está no século 21, 20 séculos iria se passar. Então quer dizer que esse próximo aqui iria acontecer ainda em 2000, no ano, no século 41, meu irmão.
se a gente está no século XXI? E acontecer isso depois de 20 séculos passados? 2000 anos passados? Não, não faz sentido. Se alguém disser, olha, o inverno está próximo, vai ser daqui a 2000 anos depois? Não faz sentido. Não adianta manipular, ir para o norte e para o sul e usar suas ideias, seus entendimentos. Não, mas Jesus está voltando, isso aqui eu tenho que trazer para os dias de hoje. Trazer nada. Aprendam o que é uma passagem temporal e o que é atemporal. Isso aqui foi para os discípulos, não tem nada a ver conosco. A vinda do Filho do Homem já aconteceu. A pergunta é se Jesus estava próximo, porque esse próximo ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Eu não posso pegar essa expressão aqui, esse texto aqui, esse contexto e trazer para os dias de hoje. Eu vou estar totalmente fora do prumo. Entendeu? Eu vou estar totalmente fora do prumo. Não faz sentido. De forma alguma, meu irmão. Não faz sentido. Então, veja. Observe que nesse texto, algumas palavras nos chamam a atenção. Como, por exemplo, quando virdes, eram eles que teriam que ver. Entendeu? Então eram aqueles discípulos, aquelas pessoas daquela geração, ainda em vidas, eles vivos, iriam ver estas coisas que Jesus falou, que eles iriam ver, que Jesus falou, da queda do templo, da perseguição, dos falsos profetas, de terremotos, de guerras, de rumores de guerras, entendeu? Logo em seguida daquela tribulação, eles iriam, né, entendeu? Ver, ou seja, antes do ano 70, eles iam verem tudo isso acontecendo. Por quê? Porque Jesus estaria próximo às portas de Jerusalém. Então, observe, eram eles que teriam que ver, eram eles que iriam ver. A pergunta é, se essas pessoas iriam verem, e eles teriam que estarem vivos, então, cadê os discípulos para verem tudo isso acontecer? Quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que ele está próximo às portas. E aonde estão esses discípulos? Aonde estão os discípulos de Jesus? Aonde está Pedro, Tiago, João? Eles tinham que estarem vivos. E qual é a pessoa aqui na terra que pode viver 20 séculos de vidas aqui na terra, 2000 anos de vida aqui na terra, meu irmão? Porque se isso ainda fosse acontecer, eram eles que iam ouvirem, eram eles que iam verem, entendeu? Então, eles estariam hoje com 2000 anos de vida, com 20 séculos de vida. E qual o cristão, qual a pessoa aqui na terra que consegue viver toda essa idade aqui na terra? Todos esses anos, todos esses séculos aqui na terra, meu irmão? Não faz sentido, doutor. Entendeu? Então, observe, meu irmão, que eram eles que iriam verem, ouvirem. Por quê? Porque ele, o Messias, o Filho do Homem, na sua vinda, estaria próximo às portas. O texto é claro. Outra pergunta, que portas que eu já falei aqui? Não eram as portas da nossa casa, de um condomínio fechado hoje no século XXI. Jesus não falou isso se referindo à nossa geração. Foi aquela geração. E ele deixa muito bem claro que foi para aquela geração. Então, observe, não faz sentido. Essa expressão que Jesus falou foi para os seus discípulos ali, não para os nossos dias. Então, observe, meu irmão, que é questão de analisar. Jesus não estava falando aqui, o Cristo da carne não estava falando que seria no nosso tempo, nessa geração que a gente está vivendo hoje. De forma alguma. Isso é um erro grotesco. É um erro que até uma criança de 10 anos, se ensinar a ele, se
se mostrar essas verdades, eles irão aceitarem e absolverem e dizer, faz sentido. Uma criança inteligente vai ver isso. Então não faz sentido, isso aqui não foi. O próximo aqui que Jesus falou, não é que ia acontecer 2000 anos depois, 20 séculos passados depois. O próximo era o próximo. O perto é o perto. O breve é o breve. Tanto quando ele falou, como para ele que agora está num corpo glorificado como o Pai dos Espíritos. Então, observe, meu irmão, não, Jesus não estava se referindo para os nossos dias. Se Jesus ainda vai voltar, entendeu? Se Jesus ainda, isso aqui ainda vai acontecer, então, João ainda está vivo, Pedro ainda está vivo, Tiago, Bartolomeu, Filipe, entendeu? Judas ainda está vivo também, ainda vai trair Jesus. Você está entendendo? Então, observe que isso aqui não faz sentido. Nero ainda está vivo porque foi Nero que mandou prender o apóstolo João, o discípulo João. Então, Nero ainda está vivo. As 7 igrejas ainda estão, aqueles irmãos das 7 igrejas da Ásia Menor ainda estão todos vivos, porque João ainda está vivo na ilha de Patmos e ainda vai ser revelado a João o livro de Apocalipse para escrever as 7 igrejas da Ásia Menor. Veja que não faz sentido. Os sacerdotes ainda estão lá no templo em Jerusalém, oferecendo sacrifícios, entendeu? O templo ainda está de pé. Meu irmão, não faz sentido. A vinda do Filho do Homem estava conectado com a queda do templo. Está no contexto aqui desse texto que a gente leu, que vem discorrendo desde o versículo 1 do capítulo 24 de Mateus. Então, não tem nada a ver se pegar esse texto aqui e trazer para os nossos dias. Erro grotesco. E o sistema não querem admitir. Eles não querem. Então, a promessa da vinda de Cristo, que ele disse que quando vocês virdes todas estas coisas, ó, sabei que ele está próximo às portas. Então, a promessa da vinda do Filho do Homem, da volta de Cristo, que ele mesmo prometeu, foi para os judeus do primeiro século. Não tem nada a ver se referindo aqui para nossos dias. Isso aqui é descontextualizar o texto. E ele continua aqui no versículo 34, ó, a mesma expressão esta. Veja que no versículo 33, vamos ler, ele fala da expressão esta no versículo 33. Vamos ver aqui, ó. Observe. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, ó, quando virdes todas estas coisas, cadê? Ó, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Versículo 34. Em verdade vos digo, em verdade. Ele não é o homem, ele não mente. Jesus nunca mentiu. O Deus que se fez carne na pessoa de Jesus, ele não mentiu. Ele não é o homem que mente. Ele diz no versículo 34, em verdade vos digo, em verdade, que não passará esta, reparem, é a mesma expressão falada no versículo 3. Ele diz, ó, no versículo 3, no versículo 33, assim também quando virdes todas estas coisas, aí no versículo 34 ele diz assim, ó, em verdade vos digo que não passará esta, só que aqui está no singular, e lá no 33 está estas, está no plural. Então, ó, no versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta, aquela geração de lá, do século I, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Observe, meu irmão. Entendeu? Observe que é muito claro isso aqui. É claríssimo, meu irmão. Não adianta. É ser desonesto com a palavra. É manipular. E é isso que o sistema religioso tem feito. E no versículo 32, olha, Jesus usa, entendeu? Ele faz uma comparação usando a figueira. Ó, versículo 32, Mateus 24, versículo 32.
Aprendei, pois, a parábola da figueira. Jesus está contando, vai contar agora uma parábola se referindo à figueira. Ó, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Outra coisa, ele não estava aqui se referindo para os discípulos falando acerca do verão, não. Ele fez aqui uma comparação com relação à sua vinda, que estava próximo, e ele fala da figueira ali usando uma parábola. Então, outra coisa que chama atenção aqui, uma figueira para brotar, ela leva 2000 anos depois? Não, meus irmãos. Ele faz uma comparação da figueira e aí ele entra no assunto que ele queria mostrar para seus discípulos. No versículo 33, assim também vós, quando virde todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. E aqueles discípulos ele conheciam o tempo da figueira brotar, porque Israel era cercado também de figueiras, videiras, oliveiras, o cultivo da plantação. Eles trabalhavam na lavoura, entendeu? Os judeus, no tempo de Jesus, eles trabalhavam na lavoura. Então, Israel existia figueiras, videiras, oliveiras. Então, ele usa aqui a expressão da figueira, tá entendendo? Para que os seus discípulos estivessem vigilantes, porque ele estava próximo às portas. Então, veja o tempo verbal. Então, Cristo, ele falou para aquela geração. Olha, quando vir de todas estas coisas, Jesus falando aqui, naquele tempo, no tempo da fala, entendeu? Então, esse tempo aqui da fala de Jesus estava no presente do século I ali, estava no presente para os discípulos e para nós, essa fala. Passado, já aconteceu. O Brasil nem existia aqui ainda, nessa época aqui. Então, não adianta dizer que Jesus está voltando. É preciso, Nero ainda está vivo, João ainda está vivo, o templo ainda está de pé, os sacerdotes ainda estão trabalhando lá dentro do templo, oferecendo sacrifício de animais, entendeu? Os discípulos ainda estão, né, ali pelas ruas de Jerusalém, levando o evangelho do reino. Isso aqui não faz sentido, meu irmão. Não faz sentido de maneira nenhuma. Isso é descontextualizar o texto. Isso aqui não tem nada a ver. Jesus não estava se referindo para essa geração aqui. Essa expressão, esta geração, no tempo da fala de Jesus, foi para aquele tempo ali. Aquela geração presente, a geração contemporânea da vida, a geração contemporânea de Jesus, dos seus discípulos ali no século I. Então, não adianta você querer trazer, isso aqui é descontextualizar o texto. Entendeu? E volto a dizer, a vinda do Filho do Homem foi, claro, para julgar as 12 tribos de Israel, mas atingiu também aquelas nações circunvizinhas ali de Israel, aquelas nações que estavam próximas. É tanto que Paulo, ele é levantado para levar o evangelho da incircuncisão ali, no primeiro século, para os gentios, entendeu? Então, não adianta trazer isso aqui para os dias de hoje e dizer que a contagem está errada, a contagem lá das 70 semanas de Daniel, não tem nada a ver, meu irmão. Não tem nada a ver. Então, a vinda do Filho do Homem não foi para destruir uma terra. O planeta global, o planeta Terra, foi uma mudança pactual. Foi onde o reino foi estabelecido, onde houve as trocas das alianças, que começou na cruz e terminou no ano 70 com a queda do templo. Os dois pactos foi diretamente para Israel, foi para os judeus. Só que hoje nós desfrutamos desse pacto. Tá entendendo? Que é o pacto da graça, que é o evangelho eterno. Então, não adianta dizer que não, mas o breve para Deus, o próximo para Deus, o estar perto para Deus é quando Ele quer. Não, isso aí não é resposta. Não faz sentido de maneira nenhuma. Isso aí nem resposta é.
nem resposta isso aí é para alguém, entendeu? Afirmar que Jesus ainda não voltou. Não. Porém, meu irmão, nós que temos esses olhos iluminados aqui, sabemos que o próximo que Jesus falou ali não é para 2000 anos depois, 20 séculos depois. Se o Cristo da carne estivesse falando aqui hoje para nós, olha, quando virdes, né, o Brasil cercado, né, de exército, ou então quando virdes estas coisas, sabei que ele está próximo às portas, ou seja, eu estarei próximo de vir. Então não faz sentido Jesus falando isso para nós hoje e isso acontecer daqui a 2000 anos depois, a 20 séculos depois. Porque quando ele fala ali para os seus discípulos, isso iria acontecer, a vinda dele iria acontecer no tempo de vida ali daquela geração, daqueles discípulos. E alguns discípulos viram os sinais, ele veio em forma de sinais. Todo olho viu? Sim, todo olho viu daquela geração do século I a destruição de Jerusalém. Porém, no corpo glorificado, ele veio, ninguém conseguiu ver. Jesus não vinha, a vinda dele não era no corpo glorificado, ou seja, não era no corpo literal de carne e sangue, mas no corpo glorificado, em juízo. E isso aconteceu no ano 70. Então essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal Democracia Espiritual e também o canal MDCG, canal MDCG do irmão André Palhares e do canal do meu irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do canal também Neilton Cardoso, canal abençoado com todas as bênçãos, amém? Graça, paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.